Estamos mais uma vez aqui, né, ao vivo aqui no Instagram do Instituto Ceareiros da Luz, e é importante falar para vocês, especialmente para aqueles que vêm pela primeira vez, que nós temos às segundas-feiras, às 20 horas, aqui pelo Instagram, essa live, não é? Mas, no fundo, o que nós estamos fazendo é a nossa palestra semanal, e a nossa palestra tradicional das segundas-feiras, né? A palestra que é sempre realizada na nossa sede, na sede do Ceareiros, do Instituto Ceareiros da Luz, e estamos utilizando essa plataforma para manter a palestra. E a ideia de usar o Instagram é porque é uma plataforma mais popular, todos têm, e termina ficando mais fácil para que todos assistam, não é? Então, no fundo, esse evento aqui é uma palestra, não é uma live com uma interação maior das duas pessoas, né? Nós apenas iniciamos e apresentamos o palestrante e no final fazemos ou faremos o fechamento, né? Relativo às perguntas, pedimos para que vocês assim coloquem, mas nós iremos anotar todas as perguntas e o palestrante ele decide se ele responde ao longo da palestra ou no final, ou ao final. Normalmente, no fim da palestra fica mais fácil, né, para que concentre essas respostas. Uma outra informação normalmente o Instagram automaticamente desconecta com 1 hora, né? Mas nós já conectaremos para prosseguir e concluir, né? Qualquer outra informação, né, nós passaremos aqui ao longo da palestra. Agora eu vou chamar o palestrante, que hoje, né, teremos, né, o Marcos Queiroz, que já é certamente conhecido do ISL, né, é um palestrante da casa tradicional, né? O Marcos, que está conectando agora, carregando. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Está nos ouvindo bem, Marcos? Vocês estão ouvindo aí bem? Você está ouvindo bem aí? Sim, tá ótimo o áudio. Então, pessoal, aí está o Marcos Queiroz. Marcos que é arquiteto, professor também da Faculdade de Arquitetura da UFBA. O Marcos é espiritualista, universalista, um palestrante já muito experiente, membro da Sociedade Teosófica. E hoje nós teremos a palestra com o título As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza espiritualista humana. Esse é o tema que o Marcos Queiroz vem trazendo para nós. E Marcos, assim, se apresenta melhor, né? E assim, a palestra é sua, boa palestra, pode prosseguir. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Tá? Pois não, pode prosseguir. E com relação às perguntas, só nos avisa um momento, nós teremos aqui anotadas, né? E você, desejando responder ao longo da palestra, a gente faz. Normalmente, nós temos feito as respostas ao fim da palestra, né? E como o Instagram vai te conectar com 1 hora, a gente conecta rapidinho, mais uns 15 minutos, e aí conclui, tá bem? Ok, Roberto. Excelente, muito obrigado. Combinado. Pode se apresentar, Marcos, e iniciar a sua palestra. Uma boa palestra. Tá, joia. Obrigado, Roberto, e boa noite a todos. Eu começo agradecendo a participação de vocês nesse evento aqui à distância. Já é o segundo que eu estou participando. E quero só dizer assim, que eu sou arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura, como Roberto já disse, né? E há muito tempo que eu venho estudando sobre questões espiritualistas e sou espírita, né, como religião, porque a Sociedade Teosófica não impede de a gente exercer a nossa religião, né, especificamente. Então, em falando de religião, eu justamente quero falar para vocês que esse tema que nós vamos abordar talvez seja um pouquinho diferente do que vocês estejam esperando, porque nós não vamos falar propriamente das religiões e das variedades de cultos e realidades que ocorrem, né, práticas, rituais, etc., que ocorrem nas religiões, ou até mesmo
de teorias relacionadas à religião. O que nós vamos falar é exatamente o que há em comum nas religiões e o que existe, vamos dizer assim, de psicológico dentro da religião e que pode nos interessar para o nosso avanço evolutivo. Esse título, na verdade, ele é o título de um livro. Vocês vão ver daqui a pouco que nós vamos mostrar uns slides, vamos tentar aqui mostrar através da televisão uns slides. Pouca coisa, né, mas assim, somente para poder estimular vocês, né, e talvez também para citar algumas passagens do livro. Mas esse livro, na verdade, ele é fruto de um conjunto de palestras, de seminários do psicólogo William James, né, o filósofo William James, vamos dizer assim, que é considerado o pai da psicologia moderna. Né? Ele participou de uma chamada Conferências Gifford, que é famosa, né? Até hoje existe, são conferências ocorridas em em torno de 4 a 5 universidades que existem na Escócia e que são tradicionais desde o século XIX, que acontecem essas palestras, né? E elas sempre são girando em torno da teologia, de uma teologia natural. Como é que as pessoas entendem a visão de Deus, como é que elas percebem Deus, como é que elas percebem a religiosidade. E hoje talvez poderíamos dizer que essa religião que está sendo dita aí no título da palestra e no que a gente vai abordar hoje, poderia talvez ser ampliado para a espiritualidade. Então, assim, é a variedade da experiência espiritualista ou espiritual. Eu quis manter ainda o nome religião, porque é o título do livro que gerou, né, o livro que é consequência dessas várias palestras, né, acontecidas entre 1901 e 1902. Então, estas palestras, elas mostraram, vamos dizer assim, um pioneirismo de William James na tentativa de mostrar a importância da religião no âmbito da psicologia. Porque a gente, muitas vezes, pensa que a religião é apenas algo a mais, digamos assim, quem não tiver religião não sofre nada com isso, etc. E realmente não sofre, mas dentro da perspectiva do que ele está falando de religião, de religiosidade, nós vamos ver que essa perspectiva, essa realidade que ele está apresentando no pensamento dele, filosófico, é uma realidade que faz falta se nós não tivermos. E a gente vai ver que amplia-se até para, por exemplo, um cientista, porque um cientista pode ter essa religiosidade quando ele considera que a própria pesquisa, a própria experiência que ele tem no dia a dia do trabalho dele, na busca de algo novo, é digamos assim, esse foco da vida dele. É algo que vai tornar ele uma pessoa importante, é a missão que ele tem na Terra a exercer. Uma coisa que é importante dizer também, eu não vou traçar nenhuma biografia de William James, porque além de eu não ter condições de fazer isso, o tempo não permitiria e a gente teria algo enfadonho aqui para vocês. O que eu posso dizer a vocês de importante, que não poderia faltar, não poderia deixar de dizer, é que William James pertence a uma corrente filosófica chamada de pragmatismo. É o pragmatismo americano, que a gente não deve confundir com o pragmatismo francês, que é já mais da segunda metade do século XX. O pragmatismo americano, ele é quase que um retorno ao empirismo, mas com uma perspectiva mais ampliada. Ele envolveu pessoas ilustres, além dele, como, por exemplo, o John Dewey. John Dewey, ele foi simplesmente o responsável pela forma de educação que hoje as escolas estão adotando, de utilização de projetos, em vez de simplesmente ensinar os conteúdos de maneira solta. Então você cria um projeto para que a criança trabalhe em cima desse projeto, e nesse projeto ele aprende matemática, português, geografia, história, quer dizer, como se fosse repetindo uma realidade da vida. Então vocês vejam que é importante que eu diga isso, porque dentro do ramo da educação, o John Dewey é a pessoa responsável, dentro da filosofia do pragmatismo americano, responsável pelo lado educacional. Repare que o pragmatismo está bem forte aí, a prática é importante. É importante a prática para que a gente possa confirmar tudo que a gente está aprendendo, para a gente
ter um respaldo mais efetivo daquilo que a gente está teorizando. Então, dentro desse âmbito, né, da educação, foi o John Dewey que fez isso. E outro famoso que pertence à escola da filosofia pragmática americana é Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce trabalhou jamais na área da semiótica. Então ele atuou muito dessa questão dos signos que atuam sobre a nossa percepção, sobre a nossa realidade, os simbolismos externos. Então ele estudou o simbolismo e como eles afetam na nossa emoção, no nosso pensamento, no nosso psique. Bom, mas voltando para William James, este grupo de palestras que ele fez gerou esse livro, com correções, evidentemente, que ele fez, e justamente deu início a essa perspectiva que nós falamos, de uma religião de uma visão de religião que é necessária para o ser humano, como uma parte integrante, como se fosse um braço que não pode faltar. Então foi isso que ele trouxe de grande contribuição e que influenciou vários psicólogos. Eu diria que talvez um dos que mais recebeu influência de William James foi Jung, quando ele também aprofundou essa perspectiva da necessidade da religião, fez com que Jung estudasse várias religiões para que pudesse fazer um estudo comparado dessas religiões e encontrasse o que há de comum, essa religiosidade, essa espiritualidade, né? Bom, mas feito essa introdução, eu vou passar para alguns slides aqui, aí eu vou... esses slides eles serão somente mesmo para dar um enfoquezinho em relação a algumas afirmações que eu queria ser bastante fiel no que está sendo dito por eles, né? Então, gente, desculpe, mas... Eu comecei com esse slide aqui só para mostrar, não sei se está dando para ver direito, né? Para mostrar várias assim, indumentárias religiosas, né? E mostrando também o número de religiões que existe é variável, né? Porque faz parte do título do que nós falamos, do nosso tema, né? A variedade das religiões, mas a gente percebe que todas as religiões têm algo em comum, e ele fez essa pesquisa, ele encontrou uma resposta para essa pergunta, o que é que há de comum nessas religiões todas, e de forma a base do que a gente vai falar agora. Eu começo com essa frase, que eu vou aproximar aqui para vocês perceberem melhor, né, o que está... E até para eu poder ler também, porque eu inverti a imagem na TV para poder vocês conseguirem ler da maneira correta. Não sei se está dando para enxergar aí direito. Se precisar, eu posso aproximar. Então, o Marcos, ler não vai dar, mas dá para ver a palavra religião, por exemplo, dá para ler. Não, se você ler, fica agora, ótimo. Dá uma olhadinha agora aí que eu aproximei. Você não está olhando para a tela. Veja aí agora para você ver. Dá para ver? Agora dá para ler. Numa tela está com uma ótima resolução, numa outra... Bom, ficou excelente agora nas duas. Eu vou ler, ótimo, de qualquer forma. Muito bom. Está perfeito. Está perfeito. Isso aqui, na verdade, é a definição simplificada que William James dá para a religião, no sentido do que ele está chamando de religião, né? Que hoje a gente talvez pudesse chamar, num sentido mais ampliado, de espiritualidade. Quer dizer, sentimentos, atos e experiências de indivíduos em sua solidão, na medida em que se sintam relacionando com o que quer que possam considerar o divino. Repare que quando ele amplia essa ideia para qualquer que seja o que a pessoa considere como divino, ele está ampliando mesmo, ele está mostrando que a questão da religiosidade aí aí você diz assim, até um ateu pode ser considerado religioso nesse sentido aí. A religião dele é o que ele considera como meta, como objetivo de vida, como algo mais importante para ele, né? Claro que a gente vai ver mais adiante que ele amplia um pouco mais para que a pessoa não pense que também qualquer coisa que seja ruim para a pessoa também possa ser incluído, né, abarcado nessa definição. Porque coisas que vão fazer mal a gente, obviamente, não entrariam nessa perspectiva, né? Então, vamos seguir aqui mais um pouco e ver uma outra afirmação dele, que é assim, ele diz o seguinte:
para o psicólogo, as tendências religiosas do homem hão de ser, pelo menos, tão interessantes quanto quaisquer outros fatores pertencentes à sua constituição mental. Então, repare que ele está mostrando uma perspectiva de uma experiência, da experiência que ele teve como psicólogo, e mostrando como essa experiência como psicólogo dele mostrou, né? Eu digo a vocês que, ao ler o livro dele, estou aqui com o livro, né, na verdade, vai estar invertido aí, né, mas esse livro tem uma edição mais recente, que é com essa configuração, mas ele já foi publicado há mais tempo pela editora Pensamento, com outra configuração. Mas uma coisa que William James fala é que, pelo que ele viu nas experiências dele com religiosos, vários religiosos que tiveram experiências religiosas, ele diz que a religião é a experiência mais importante do ser humano. E a gente vai entender por quê. Qualquer pessoa que perceba o caminho que ele está querendo nos levar ao ler esse livro, ao escrever esse livro, aliás, ao falar palestras, né, porque foi num seminário, o caminho que ele queria nos levar era mostrar que quando nós temos essas experiências, nós temos vislumbres da nossa verdadeira vida como ser que somos espirituais e não seres materiais. E ele tinha essa compreensão. Ele estudou todas essas religiões, assim como Jung também. Ao estudar todas essas religiões, é impossível a pessoa não se transformar. É impossível a pessoa não absorver a sabedoria que essas religiões trazem. Então, a primeira coisa que ele também detecta e mostra a gente no livro é isso aqui que está no slide. 2 linhas divisórias da religião. Ele diz que existe uma linha que é institucional, né? Uma linha que é institucional, que visa a divindade, cultos e cerimoniais, e uma divisão que é pessoal, que visa o homem e disposições interiores. Na verdade, ele colocou isso logo no começo do livro, porque o foco dele não será na divisão institucional da religião. Ele não está querendo agora aqui mostrar nem que uma religião é mais importante que a outra. Pelo contrário, o que ele diz é que não importa a religião que a pessoa escolha. Importa que ela escolha e que ela exerça e que ela participe das intuições, dos sentimentos, das zonas psicológicas que ele abre e que ele consegue estimular com a prática religiosa, com a busca de experiências religiosas. Então isso aqui é importante que a gente entenda. Claro que eu vou estar aqui resumindo bastante o livro, ele tem muita coisa importante, eu sugiro que vocês leiam esse livro, né? Ele traz umas reflexões importantíssimas para a gente, para qualquer que seja a religião. Eu trouxe aqui também desculpa, um outro slide, que é deste livro, intitulado Variedades da Experiência Anômala. Veja que, assim, qualquer semelhança não é mera coincidência. Este livro foi publicado muito posteriormente e não é fruto de uma das palestras Gifford. Este livro simplesmente reuniu vários psicólogos que queriam falar do que a psicologia conseguiu evoluir dentro dessa área que William James introduziu lá no começo do século XX, e que a psicologia passou a chamar de experiência anômala. Experiências, por exemplo, de quase morte, né? Experiência de visão do próprio corpo enquanto dorme, na hora do sonho, experiências fora do corpo, coisas desse tipo, que eram consideradas, com esse título, experiências anômalas, né? Que são experiências que parecem ser, até em alguns casos, experiências, por exemplo, de obsessões, etc., pareciam até problemas psicológicos. E isso tinha que ser analisado por um âmbito muito mais aprofundado, e foi feito isso, e esses psicólogos incorporaram isso. Então, este livro, vocês vão ver daqui a pouco que tem outro livro que também captou, que pegou emprestado esse nome, esse título de William James, né? Esse título é tão importante para a história da humanidade que vários autores pegaram emprestado
esse título também. Então aqui, ó, nesse livro, eu peguei uma passagem que vai nos ajudar. É um livro também muito importante, vários capítulos, cada um falando de uma coisa. Um fala de reencarnação, um capítulo fala de reencarnação, outro capítulo fala de experiência fora do corpo. E o que é peculiar nesse livro é que esse livro não é escrito por espiritualistas, espíritas, nem teósofos, nem esotéricos, não. É escrito por psicólogos. Psicólogos que reconheceram essas experiências como válidas, como importantes para fazerem parte do campo de pesquisa das suas áreas psicológicas. Né? Então eu também recomendo esse livro. E curiosamente esse livro tem uma história engraçada comigo, assim, que meu sogro, ele viu aqui um livro de Carl Jung, que eu vou mostrar daqui a pouco, A Variedade da Experiência Científica. E ele começou a ler e queria esse livro. Aí ele mandaram buscar para ele o livro, e na hora de vir o livro não veio, mandaram buscar o livro errado, trouxeram esse livro. E esse livro, não, com certeza, não ia interessar muito a ele, porque ele é ateu. Então ele me deu esse livro. Esse livro trouxe informações interessantíssimas e enriquecedor em relação ao conteúdo que nós estamos abordando agora. Repare que num dos capítulos ele fala só sobre o misticismo, cita William James, porque o William James também tem um capítulo no livro dele sobre o misticismo e as experiências místicas. E ele diz o seguinte: o termo místico e suas variantes, né, derivam do latim místicos, de mistério, e do grego místico, de mistes, né, iniciar. Então, tem a ver tanto com coisas desconhecidas que a gente aprofunda e descobre, talvez por vias que não sejam a racional, né? E também com iniciação. Repare que tem a ver com iniciação, a experiência de iniciar algo novo, uma nova vida, uma nova perspectiva de vida mais espiritual. Né? Então, as 26 definições de misticismo, segundo o livro aqui, ilustram como a palavra foi livremente utilizada por vários autores, por vários pesquisadores. Então, repare que não é fácil dar uma ideia do que é o misticismo se a gente não tiver cuidado em relação ao que está querendo mesmo. Né? E aí eu trouxe aqui, botei com letras bem grandes, nem todas eu consegui fazer letras garrafais assim, mas eu coloquei uma letra bem grande, que a gente vai falar brevemente, de qualquer forma. Então aí, as 4 qualidades do misticismo na visão de William James, desse livro, As Variedades da Experiência Religiosa. Ele diz que o misticismo, em primeiro lugar, ele é inefável. O que ele quer dizer com isso? A experiência mística, ela é difícil de descrever. Se eu comer, por exemplo, uma maçã, e eu quiser descrever para uma outra pessoa que nunca comeu maçã, ou como é o gosto da maçã, já é difícil. Se eu quiser explicar a cor vermelha para uma pessoa que não enxerga, já é difícil. Então, imagine uma experiência de algo que transcende os sentidos físicos, transcende o mental, e a gente tentar explicar com palavras. Muito difícil, então por isso ele diz que é inefável. Essa é uma das primeiras características. E olhe que, quando ele diz isso, ele está falando das experiências místicas de todas as religiões. Então ele procurou no livro, nas palestras dele, falar do que ele entende que está presente em todas as religiões. Pode ser que até tenham outras qualidades de misticismo específicas de algumas religiões, mas essas que ele colocou são as que estão presentes em todas. A segunda característica é que é uma qualidade noética. O misticismo é noético. O que quer dizer noético? Para nós, se apresenta como um aprendizado novo, um conhecimento cognitivo novo também, apesar de ele ser supracognitivo, apesar de ele ser acima do mental. Depois nós transformamos isso em experiências da vida mental, dos pensamentos, mudamos os pensamentos, mudamos a maneira de enxergar o mundo, mudamos nossa episteme. Isso é o que quer dizer o noético, é essa possibilidade de trazer para o pensamento, para a nossa realidade aqui do mundo do dia a dia da Terra, do planeta Terra, vamos dizer assim. Ele também diz que a experiência do misticismo é transitória, não dura muito tempo. Se nós entramos em meditação e passamos por experiências grandiosas de êxtase e tal, quando chegamos no ápice dessa meditação, um estágio mais avançado de transcendência, não dura muito. Não dá para a gente conseguir. Em casos raros, ele até fala de vários depoimentos, né, evidentemente, que embasou ele, essas ideias.
Ele diz que em casos raros acontece até de você conseguir ficar minutos e até horas, mas não que fique assim, um dia inteiro ou coisa parecida. Então, algo que dura muito pouco, porque nós ainda estamos presos na Terra com algum objetivo de atuar na Terra. E claro que essas experiências que ele está chamando de místicas são experiências bem transcendentes, bem amplas, bem de uma expansão muito grandiosa, que experiências menores nós conseguimos quando voltamos dessas experiências místicas. E aí transformamos isso em estado de espírito, em estado melhor. Mas estados alterados de consciência, aqueles que transformam mesmo o nosso nível vibratório, duram muito pouco tempo, porque depois voltamos ao nosso padrão vibratório normal, que é um padrão vibratório da nossa existência aqui, que vai crescendo, melhorando gradualmente, mas não se torna de uma vez por todas, depois de uma experiência mística, um padrão elevadíssimo. Nós vamos construindo isso aos poucos. E por último, ele fala da característica de ser passível, ou eu poderia dizer, com as minhas palavras, involuntário. Ele é uma experiência que nós também não conseguimos a qualquer momento. Podemos tentar a todo instante, mas depende de muitos fatores internos que não permite que a gente tenha um controle absoluto do momento em que a gente vai conseguir ou não ter esses estados místicos, né, espiritualistas. Ficou menor esse aqui, porque o texto é um pouco maior, mas esse slide é do livro que eu falei de Carl Sagan, que é justamente o livro da variedade da experiência científica. E ele diz uma coisa que eu não podia deixar de colocar. Eu acho que é a frase mais interessante de todo o livro. E ele diz assim, o fato de que as mesmas leis da física se apliquem a todos os lugares é extraordinário, né? Não precisava ser assim. Cada província do cosmos poderia ter suas próprias leis da natureza. Seria uma tolice completa negar a existência das leis da natureza. E se é isso que estamos falando quando dizemos Deus, então ninguém poderia ser ateu. Veja só que coisa interessante. E essa frase, esse livro de Carl Sagan, foi aquele que eu disse a vocês, né? Que gerou essa situação que eu disse agora há pouco. E esse livro é também de uma palestra Gifford, feita por Carl Sagan. Imagine que, numa universidade, um grupo de teólogos que tentavam que os convidados ilustres fossem lá para falar sobre Deus, como eles enxergam Deus, ou como eles veem Deus, chamaram um ateu, e que era justamente Carl Sagan. Então, Carl Sagan disse, em outras palavras, o que Carl Sagan disse assim, por que os cientistas perseguem tanto que exista uma lei, né, em cada fenômeno, quer dizer, existam leis no fenômeno, por que eles perseguem tanto? Por que deveria ter uma lei? Por que eles não dizem assim, é tudo caótico mesmo, então por que eu vou procurar uma lei? Né? Mas eles buscam, eles fazem experiências, procuram fórmulas, equações e tal, para encontrar essas leis. Então o próprio Carl Sagan admite que se for essa a definição de Deus, uma lei universal que é perseguida pelos cientistas, ninguém pode ser ateu. Porque essa lei, a gente já sabe que essas leis, sabemos que os cientistas procuram porque elas existem. Não se pode negar as leis da natureza, é o que ele diz aí. Então, repare que ele deu um depoimento, não que ele não é ateu, ele continua sendo ateu, mas, aliás, todos os cientistas, segundo eu já disse já em palestras lá no Instituto Sereno da Luz, né, que estamos como virtualmente nele aqui, né, agora, eu disse já que nenhum cientista nenhum cientista que se preza pode se dizer ateu. Porque o ateísmo, gente, é uma religião. Quando você de imediato admite que Deus não existe, sem ter prova de que existe ou que não existe, você não está tendo atitude científica. Né? Eu me lembro que eu falei isso já no Instituto. Isso não é nem frase minha, na verdade, isso é de digamos assim, um sucessor de Carl Sagan, que é o chamado Neil deGrasse Tyson, que, por sinal, eu recomendo a vocês que ele está voltando com a série Cosmos. Neil deGrasse Tyson, que em 2014 lançou a nova versão da série Cosmos, agora esse ano, está no segundo episódio, lançado hoje o segundo episódio de Cosmos,
ele voltou a fazer Cosmos já de 6 anos, depois de 6 anos, em 2014, agora ele voltou a fazer, e eu recomendo porque ele tem muitos insights interessantíssimos. E ele disse o seguinte, que nenhum cientista pode se considerar ateu, porque o cientista ele só afirma aquilo que ele pode provar. E ninguém pode provar que Deus não existe. Não pode provar que existe, mas também não pode provar que não existe. Então, ele é agnóstico. Eu até disse que na página dele, do Wikipedia, que tem a biografia dele, está constando como ateu, e toda vez ele corrige, porque o Wikipedia é aberto. Ele corrige, bota agnóstico. Vai uma pessoa lá e corrige e bota ateu de novo, achando que foi outra pessoa que botou, e não o próprio Tyson. Ele foi obrigado a colocar um vídeo no YouTube explicando para todo mundo, olha, quem está corrigindo sou eu não sou ateu, eu sou agnóstico, porque eu não acredito de imediato, antes de qualquer coisa, que Deus não existe. Eu não posso fazer isso porque eu não sou irresponsável, eu sou cientista. Então, eu coloquei tudo isso para vocês entenderem que essas palestras Gifford foram muito importantes. Eu tenho aqui, eu vou só falar para vocês rapidamente, alguns dos que fizeram parte dessas palestras Gifford, personalidades famosíssimas, falaram sobre Deus, algumas até ateias também, vocês vão ver daqui a pouco. Antes de William James, teve Hannah Arendt, a filósofa, né? Teve Henry Bergson, importante para a psicologia também, filósofo e psicólogo. O próprio John Dewey, que eu falei nesse instante, que pertence ao pragmatismo americano. Albert Schweitzer, que todo mundo já ouviu falar, né? O benfeitor, o filantropo, etc. Niels Bohr, o famoso cientista da física quântica. Arnold Toynbee, o famoso historiador e filósofo. Friedrich Max Miller, né? Pesquisador de psicologia, o Carl Sagan, no caso. Richard Dawkins, mais recentemente, Richard Dawkins, que é ateu de carteirinha. É talvez o ateu mais declarado da história do planeta e já escreveu livros e mais livros dizendo que Deus é um delírio, etc, etc. Se você ler os livros dele, vocês vão ver que não tem, os argumentos são tão fracos, são tão furados, mas ele falou lá, então ele teve a voz dele naquele momento. Werner Heisenberg, o autor da teoria da incerteza, né? E muitos outros, Penrose também, da física quântica. Então, vários deram lá o seu depoimento e foi aberto para o pensamento de cada um. Mas eu acho que essa experiência de William James, esse livro virou de uma importância para a história da psicologia que não tem mais tamanho. Esse outro livro aqui que eu recomendo para vocês, eu já estou fazendo a bibliografia logo agora. Esse livro aqui, que é A Psicologia da Espiritualidade. É um livro que cita muito William James, tem um capítulo, uma parte inteira só de William James, e dos que foram influenciados por William James. E é justamente o foco desse livro é a temática introduzida lá atrás por William James. William James foi o pai da psicologia moderna, mas, por incrível que pareça, poucos psicólogos estudam William James. Eu soube que na faculdade de psicologia quase não se fala. Fala-se nele mais em filosofia. E muitos não foram, digamos assim, não prosseguiram depois dele com os trabalhos dele. Depois ele foi retomado pelos psicólogos mais adiante, mas não com a importância que deveria ser tomado. Nesse livro eu tirei uma frase que eu achei que contribuía para a gente, que é essa aí. O livro todo é importante, mas eu peguei essa frase. Liberdade, verdade, sabedoria, compaixão, amor e alegria. Estas são partes das preciosas recompensas da investigação espiritual e devem ser compartilhadas. Então veja como uma das informações importantes que esse livro traz é justamente os benefícios que este entendimento da função transcendente, ou a função espiritual que nós temos, que nos liga com o alto, na nossa psique, nos ajudando a sair de depressões, sair de situações de tristeza, de aprisionamento. Então, liberdade vai nos tirar dessas... Né, a verdade, qualquer que seja a religião, gente. E aí a gente vai ver daqui a pouco, assim, quais são algumas dessas situações que existem em quase todas as religiões e que produzem esse efeito
positivo, esse efeito benéfico, maravilhoso que a religião traz. Eu trouxe aqui também mais uma contribuição de um autor que está nesse livro da Psicologia da Espiritualidade. Esse autor é Teilhard Chardin, Pierre Teilhard Chardin, que era católico, mas ele, de certa forma foi renegado pelo catolicismo, a grosso modo, simplificadamente, porque ele simplesmente deu uma versão da evolução envolvendo Deus, mas não era só criacionismo, era uma evolução criativa, que juntava o criacionismo com a ciência da evolução que estava em voga na época. Então, ele, de certa forma, ele foi praticamente excomungado por isso, mas esse livro dele, que é célebre, também é um livro de grande importância, o Fenômeno Humano. Um dia desse eu ainda vou fazer uma palestra sobre esse livro. E ele traz uma informação interessantíssima. Ele diz que existem 3 procedimentos que devem acontecer no processo evolutivo humano espiritual. Ficou meio claro aí, né? Quando afasta, fica meio ruim, né? Mas eu vou tentar mostrar mais de perto e indicar aqui com o apontador. Essa primeira situação aqui, o Chardin chamou de centração. A centração, o que ele quer dizer é o seguinte: nós precisamos buscar o nosso centro. Nós precisamos nos centrarmos, né, buscarmos o nosso eu, criarmos uma condição de aprofundarmos no nosso interior. Esse é o primeiro ato do processo de criação interna, do processo de estado de gênese, como ele chamava. O estado de gênese é uma espécie de reprodução do estado da criação divina, né? Esse segundo desenho aqui mostra o áudio está abafado, Marco. Talvez o microfone esteja obstruído. Agora ficou bem. Ficou bem, obrigado. Então, esse segundo aí é uma situação característica de a pessoa que já passou pelo estado da centração e agora está na descentração. O que quer dizer isso? Aqui quer dizer o autoconhecimento e aqui quer dizer o aloconhecimento, o conhecimento do outro. É você entender que existe um outro. É você sair do seu mundo e ver que tem uma outra pessoa também. E isso daí eu trouxe porque está em todas as religiões também. É conteúdo de todas as religiões, a relação com o outro, a boa relação com o outro. E depois ele disse que existe um terceiro movimento importantíssimo. Se tem a centração e a descentração, aqui é a supercentração. O que é supercentração? É você entender que existe algo transcendente, algo que está acima do centro e acima das outras pessoas que nós interagimos. Então, esse tríplice aspecto aí da consciência no processo evolutivo, essa tríade, o Teilhard Chardin trouxe de contribuição, e foi uma contribuição importantíssima para a gente, e faz parte do processo da espiritualidade humana. Eu trouxe porque justamente, apesar de William James não ter citado Teilhard Chardin, porque ele foi anterior, ele, de certa forma, avançou. Ele, no livro Psicologia da Espiritualidade, que eu mostrei agora, cita William James e logo em seguida Teilhard Chardin, que não foi muito distante não da época, de um do outro. E ele complementou muito esse conteúdo, né? Eu trago aqui também uma frase de Teilhard Chardin que mostra claramente a visão dele dentro dessa perspectiva bem William Lester, né? de William James. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Repare que como isso faz uma diferença enorme. Se nós fôssemos apenas seres humanos que vislumbramos através dessas experiências místicas, vislumbramos uma vida que não é a nossa, espiritual. Apesar de durar pouco tempo essas experiências, a gente poderia pensar assim, dura pouco tempo porque não é a nossa vida real. Não, estamos enganadíssimos.
ela dura pouco tempo porque ainda não estamos habituados a vivenciar essa vida verdadeira, essa vida espiritual verdadeira. A vida do que somos em essência, seres espirituais. Então, ele deixa isso bem claro no livro Fenômeno Humano e ele traduz isso na sua obra, né? Em todas as obras dele. Bom, aí nós temos que, não podemos deixar de... Vamos voltar ao William James, rapidamente, daqui a pouco. Mas não podemos deixar de citar este livro. Eu só vou colocar, parece até uma heresia isso, mas é porque o protagonista agora é o William James. Eu não vou falar muito de Jung, mas vou pegar essa frase dele, do livro Psicologia e Religião, que é da obra completa, o volume 11, tomo 1. Né? Ele diz o seguinte: toda confissão religiosa, por um lado, se funda originalmente na experiência do luminoso, e por outro, na pistis, na fidelidade, lealdade, na fé, na confiança em relação a esta experiência. Bom, para a gente entender essa frase, a gente tem que entender o que é luminoso. O luminoso é tudo aquilo que está acima do fenômeno. O termo númeno é um termo da filosofia bem anterior, já do clássico, né? Que diz respeito àquilo que está acima do fenômeno. É o númeno. Aliás, é uma terminologia, recentemente eu descobri que é uma terminologia de Kant. Foi Kant que trouxe a gente essa terminologia. Então, o númeno é aquilo que transcende, que ao se manifestar vira fenômeno. Então, repare que é algo transcendente. E ele diz aí, nada mais, nada menos que isso, que a religião é uma expectativa, uma relação, um envolvimento com essa experiência do luminoso, do que está transcendente a nós. E repare que quando Jung fala de inconsciente pessoal, de inconsciente coletivo, e mais ainda quando ele fala de self, ele nada mais está falando do que tudo isso. Ele aprendeu aonde isso? Onde é que ele foi buscar a fonte desses conceitos tão importantes da psicologia junguiana? Obviamente que foram nas religiões. Pegando essas religiões indianas, chinesas, orientais antigas, que deram a ele subsídio a entender essa psicologia transcendente, né, do númeno. Né? Então, outro autor que eu não posso também deixar de falar é esse aqui, que eu ainda pretendo também fazer uma palestra depois só sobre esse livro. A Filosofia Perene, de Aldous Huxley. Foi muito influenciado por William James, declaradamente. No livro dele nesse livro ele cita William James várias vezes, e ele diz isso aqui, ó. O que é o ritual para o culto público, exercícios espirituais para a devoção privada. Ou seja, ele não está criticando, como o William James também não está criticando os rituais. Olhem bem o que eu estou dizendo. Nenhum deles criticou os rituais, ele diz que os rituais, inclusive do ponto de vista psicológico, os rituais são importantes, e Jung fala dessa importância. Nós espíritas, que alguns costumamos dizer que não temos rituais, etc., nós estamos equivocadíssimos. Todos nós temos rituais. Nós temos rituais que não são religiosos, rituais de escovar os dentes, e esses rituais de acordar, tomar banho, de fazer uma leitura, de fazer a prece antes de dormir, isso tudo é um ritual. E hoje, mais do que nunca, é importante que a gente mantenha esses rituais, porque a gente está vivendo num confinamento em que a gente tem que fazer nossa programação, nossa agenda dentro de casa. E mesmo que a gente saia ou não saia, a gente tem esse domínio sobre isso. E quando a gente faz um culto do evangelho no lar, quando a gente faz uma prece de noite para uma pessoa que está precisando de ajuda, isso tudo são rituais e que são importantes. Agora, não são rituais rígidos, não devem ser. A gente pode ter flexibilidade, não precisa ser uma coisa rígida. A gente pode variar, mudar também de acordo com o que nossa intuição vai mostrando. Isso aí não está bem, não estou gostando. Eu ficar rezando com o nome de todo mundo, das pessoas, eu brinco com minha mãe, porque ela tem uma lista de nomes das pessoas. Meu cunhado até fala assim, poxa, por que você me botou lá atrás na lista? Eu quero passar para frente nessa lista aí e tal. E ela brinca com isso. Aí eu disse a ela, se a senhora meditar e transmitir sua energia para a pessoa que mais precisa, você está sendo muito mais, digamos assim, aproveitando melhor aquele momento, e talvez não precise
dessa coisa muito cognitiva, porque no momento da prece, da oração, a gente tem que se concentrar muito mais no estado de espírito, no estado emocional e espiritual que a gente vai ter naquele momento. E se a gente ficar preso a nomes, preso a peculiaridades, talvez isso tire a gente desse estado, desse nível. Então, é interessante que a gente perceba que cada um vai ter a sua prática, cada um. Tudo bem que ela faça a maneira dela e tudo, e é importante que cada um faça. A gente às vezes dá umas sugestões e se a pessoa se sentir bem daquele jeito, tudo bem, ela mantém daquele jeito e tal. Então cada um tem o seu ritual, e esse ritual, mesmo quando a gente está sozinho, é válido e é importante. Né? Não devemos criticar o ritual de ninguém, de religião nenhuma, né? Principalmente se ele não for em prejuízo de ninguém, nem seja algo que contribua para a morte de ninguém ou destruição de ninguém, os rituais são válidos. Então, e quando nós estamos em grupo, esses rituais são ainda mais importantes, porque agregam as pessoas, são mecanismos, são técnicas, praticamente técnicas psicológicas, que agregam as pessoas, que unem as pessoas nas suas ações religiosas. Mas vamos acelerar aqui para fechar, porque estamos com pouco tempo para fechar aqui. Eu trouxe também essa frase de Helena Blavatsky, que eu acho importante trazer o que ela diz. Ela diz o seguinte: o estudo comparado das religiões demonstra que os ensinamentos fundamentais sobre a divindade, o homem, o universo, a vida futura, são substancialmente idênticos em todas elas, apesar de sua diversidade aparente. Então ela está aqui, muito antes de William James, ela já está mostrando aí que a conclusão que ela tira dessa busca de religião comparada, desse estudo de religião comparada, que foi anterior a Jung e anterior a William James, ela já também concluía a mesma coisa. Existe muito em comum. E ela chegou ainda mais fundo nessa questão, porque enquanto os dois, William James e Jung, estavam vendo somente a perspectiva mais psicológica, eles tinham a obrigação de transmitir só a perspectiva psicológica, porque eles poderiam ser criticados, como foram, né, criticados. Engraçado que o William James, só um parênteses, na época dele, foi criticado pelos psicólogos porque ele estava sendo muito religioso. Foi criticado pelos religiosos porque ele estava sendo muito psicológico. Então, era complicadíssimo, porque ele estava tentando criar uma ponte, ser um meio termo entre os dois grupos de pesquisadores estudiosos e vivenciadores do saber humano, e acabava sendo criticado pelos dois. Mas, assim, aqui a gente tem uma visão de Helena Blavatsky que ela mostra dentro de uma perspectiva espiritual, sem medo de estar falando do espiritual, porque ela não tinha compromisso profissional com a psicologia, nem com o tratamento psicológico das pessoas. Então, o que ela estava dizendo é que nós temos algo em comum nessas religiões. E esse algo em comum não é somente porque, vamos dizer assim, uma influenciou a outra, como, por exemplo, o budismo foi influenciado pelo hinduísmo, e etc. Né? O cristianismo foi influenciado pelo judaísmo, mas não foi por uma influência só histórica, não. O próprio judaísmo foi influenciado pela religião egípcia, pelos cultos digamos assim, da escola egípcia. Não é isso. Na verdade, nós encontramos algo em comum porque a fonte de onde nós tiramos os ensinamentos religiosos é a mesma. É a alma, é o espírito, é aquele que tem acesso a essas realidades profundas do ser. Então, por isso que nós vamos sempre encontrar algo em comum. E se Helena Blavatsky, no seu livro A Doutrina Secreta, ela buscava a doutrina secreta existente nas religiões, o que há de esotérico nas religiões, ela, claro que ia encontrar essas ideias comuns de todas as religiões. Né? Não estou conseguindo. Consegui. Bom, gente, eu tenho aqui, vou passar rapidamente, só para que a gente tenha tempo de perguntas. Vou passar rapidamente o seguinte: as conclusões de William James no livro, ele tem 4 conclusões. Eu acho importante ler, vou ler seguidamente, sem comentar elas, porque elas são autoexplicativas. Desculpe que eu acho que o som diminuiu aqui, porque eu... O áudio ficou obstruído. Oi? O áudio foi obstruído, ficou completamente mudo o áudio. O vídeo... Eu vou repetir, então. O mundo visível
é parte de um universo mais espiritual do qual ele extrai a sua principal significação. Primeira conclusão. Segunda conclusão. A união ou harmonia com esse universo mais elevado é a nossa verdadeira finalidade. Segunda conclusão. Terceira conclusão. A oração ou a comunicação interior com o espírito desse universo mais elevado, seja ele Deus ou a lei, é um processo em que a energia espiritual flui e produz efeitos psicológicos. Tá ruim aqui, né? Psicológicos ou materiais dentro do mundo fenomenológico. Então, a última conclusão dele foi o seguinte: a religião traz um novo sabor que se adiciona à vida como uma dádiva, assumindo a forma de encantamento lírico ou de recurso à seriedade e ao heroísmo. Exatamente. Bom, então essas conclusões nos levam a perceber que ele... desculpa, ainda tem mais uma. A última. A religião traz uma certeza de segurança e um temperamento de paz, além de uma preponderância de afeições extremosas em relação aos outros. Essa conclusão, essa quinta conclusão, ela mostra a importância que as religiões têm para a relação com as outras pessoas. A predisposição de, quando nós conhecemos a nossa essência, vemos que nós somos mais do que simplesmente seres terrenos, físicos, né? Nós entendemos que essa relação com o outro deve ser melhor trabalhada, melhor compreendida, né? E a gente acaba buscando essa essência da relação com os outros. E aí eu trago essa última frase, que eu diria, na verdade é a última frase mesmo, porque ela é praticamente o penúltimo parágrafo do livro, que eu trouxe como conclusão, né, para que a gente possa depois partir para uma troca de... Faltam 5 minutos, mas como a gente pode reiniciar. Ele diz o seguinte: creio que uma filosofia final da religião terá de considerar a hipótese pluralista mais seriamente do que até agora se dispôs a considerar. Nenhum fato da natureza humana é mais característico do que a sua disposição de aventurar-se. Então, repare que o que ele está dizendo, em outras palavras, primeiramente, ele foi altamente, digamos assim, pioneiro ao falar que a tendência humana é de buscar esse pluralismo, essa pluralidade de pensamentos, essa integração das religiões. Mais do que nunca hoje isso está sendo buscado. As pessoas que não estão fazendo isso estão cometendo crimes, né? Elas estão sendo preconceituosas. Digamos assim, a crítica a outras religiões hoje virou preconceito, mas isso porque o ser humano ainda não tinha compreendido isso. E, felizmente, a nossa sociedade como um todo já está entendendo que isso é crime, né? E que a gente, de alguma maneira, precisa fazer nascer esse sentimento de integração com as outras religiões de dentro para fora. Não precisa ser de fora para dentro. Nós precisamos compreender isso como algo que é parte da nossa própria religiosidade. Se alguém comete alguma coisa que está fora daquilo que é pregado nos princípios da sua própria religião, ele não pode ser um exemplo daquela religião. Quantas e quantas pessoas às vezes até dizem assim: eu não vou participar de determinada religião porque os religiosos dela fazem isso, isso, isso. Não, a culpa não é da religião. Os religiosos ainda são seres humanos. Jesus disse que quem mais precisa dele era daqueles que precisa do remédio, é aquele que é o doente, né?
Então, a religião, em alguns momentos, é considerada como remédio. E as pessoas que mais procuram, que mais precisam, são aquelas que têm problemas. Problemas, inclusive, de relacionamento. Então, assim, se a gente está falando das experiências que cada um tem, que cada um vivenciou com a sua religião, elas são intransferíveis. Nós vimos aqui várias características dessas experiências, são intransferíveis e nós vivenciamos elas. Eu mesmo, por exemplo, alguém às vezes me pergunta assim, já teve até aluno meu que me perguntou isso. Por que você é espiritualista? Por que você acredita no Espírito? Por que você acredita em Deus? Eu já tive um professor do doutorado que me perguntou isso, que já foi coroinha de igreja, já participou do candomblé, e hoje virou ateu porque estudou os filósofos do pragmatismo francês. Olha só que curiosidade. Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida, etc., e aquele Lyotard, etc. E ele chegou para mim e perguntou isso. Aí eu disse para ele assim, pelas experiências que eu já tive na minha vida, se eu não for espiritualista ou acreditar em Deus, eu vou estar sendo falso. Eu vou estar sendo incoerente com o que eu já vivi. Então, gente, estamos aqui de volta. Pois não, Marcos. Por favor. Eu acho que eu daria por encerrado a minha fala e se você pudesse me ajudar na leitura de algumas perguntas que o pessoal fez, a gente poderia tentar responder aqui. Se claro. É que tem alguma... Na realidade, Marcos, eu reli aqui antes de desconectar, houveram algumas participações, comentários, mas efetivamente perguntas, as pessoas deixaram mais para o final, e como você começou a colocar as apresentações, as telas, eu desativei os comentários, porque senão obstruiria a tua visão. Então as pessoas podem fazer as perguntas agora, quem não fez, e aí a gente vai lendo aqui e te passando. Não ficaram perguntas da live anterior. Algumas participações, comentários, mas efetivamente entendi. perguntas. Entendi. Não é? E avisando a todos, a live está salva. A live está salva também no IGTV. Né? Quem não tem ainda instalado o módulo IGTV não consegue ver. Né? Tem que baixar esse módulozinho no Instagram, que está salvo lá, e não só são 24 horas, não. Está salvo direto. Né? Vai ficar sempre lá. Ok. Mas, pois não. Por favor. Pode prosseguir, então, Marcos. Obrigado. A perguntas. Eu só, para concluir, né, o que eu estava dizendo, né, enquanto você fica observando se tem algumas perguntas aí, o que eu estava dizendo é que eu seria assim, leviano, né, se eu não reconhecesse as experiências que eu já vivi no âmbito espiritual. Vivências que realmente não me permitem negar a existência de espírito, a possibilidade de se antever as realidades futuras, ou situações que transcendem o mundo espiritual, sincronicidades, acontecimentos assim, fenômenos incríveis que são fruto de uma experiência minha de que realmente não tem como eu negar, né, uma existência de uma transcendência, de um ser transcendente. E todas essas confirmações também passando por um crivo da lógica, né, do pensamento, nos ajuda a compreender que existe realmente essa realidade. O curioso dessa experiência que eu trouxe para vocês, e que não podia deixar de trazer de William James, né, é que ele, sendo psicólogo, numa época em que estava nascendo ainda a psicologia, sendo alguém que foca no pragmatismo, né, para ele mais importante é a experiência real, a vivência. Ele, inclusive, dizia assim que ele escreveu um livro anterior que era assim, o valor da crença, né? De certa forma, você pensa assim, se eu acredito ou não na existência de um buraco negro, claro que ele não falou buraco negro, ele citou, o exemplo que ele citou foi da experiência de Madame Curie. Madame Curie, que fez a pesquisa da radioatividade, ele dizia, se eu acredito ou não que existe a radioatividade, isso pouca diferença vai fazer na minha vida. Isso vai ajudar a melhorar meu conhecimento. Pode ser que algum dia vá ser útil para a minha vida se eu me deparar com uma pedra radioativa e eu ver que está brilhando ou alguma coisa assim, fugir dela e não morrer, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, se eu
me pergunto se eu acredito ou não que os seres humanos merecem todo o respeito do mundo, porque são seres irmãos nossos. Nós fazemos parte de uma grande fraternidade universal. Isso faz uma diferença enorme. A minha atitude para com o outro vai ser completamente diferente. Então, repare que diferença faz se essas crenças... Então, ele fala, antes dessa palestra, porque ele escreveu livros, né, que ajudaram os que convidaram ele para fazer as conferências Guilford, não foi à toa. Eles convidaram porque viram que ele tinha muito a contribuir para a teologia natural, que era o foco de quase todas as palestras. Então, esse valor da crença, esses valores, assim... Então, assim, ele dizia que mais importante do que o conteúdo de um corpo doutrinário de uma religião, as teorias que pregam uma religião, importam muito pouco diante da prática. Todas as religiões podem se unir numa prática. Hoje mesmo, atualmente, a gente está precisando se unir. Pessoas de todas as religiões se unindo para um bem comum, que é tentar ajudar as pessoas que sofrem com essa pandemia, né? Então, essa prática, essa parte prática, essa parte pragmática, era o que mais importava para ele. Então, essa foi uma grande contribuição, e que todo religioso precisa ter um pouquinho desse conteúdo de William James para poder entender essa importância e poder perceber dentro de uma perspectiva, até eu diria acadêmica, mas se não quiser numa profundidade tão acadêmica, mas numa perspectiva mais intelectual, mais mental, mais racional, entender essa realidade que é profunda do nosso ser. Esse entendimento de um saber que está no íntimo, no âmago da pessoa, da nossa essência. Pronto, aí eu já fico à disposição. Viu, Marcos? Agora tem uma pergunta aqui da Ana Teixeira, né? Como a teoria da complexidade interfere no ser humano, na sua essência religiosa? Eu não peguei direito. Você repete para mim? Oi? Fugiu um pouco a fala, sumiu um pouquinho. Sim, a Ana Teixeira pergunta como a teoria da complexidade interfere no ser humano, na sua essência religiosa. Rapaz, está sumindo o som, eu não estou conseguindo ouvir direito. Será que botando um fone ajuda? Talvez eu botando um fone aqui ajude. O áudio, assim, aparentemente está bem. Você repete de novo aí. Isso, ela e pergunta a voz como a teoria... Não, aparentemente a tua internet pode estar dando uma... eventualmente a tua imagem, ela congela, mas bem rapidamente. Vê se você consegue ouvir. Como a teoria... Aí que saiu aqui da tela agora, entrou uma outra... Como a teoria da complexidade interfere no ser humano, na sua essência religiosa. Ah, sim, tá, entendi agora. Na verdade, Oi? Quer falar? Não. Bom, se eu estou entendendo bem o que que ele está chamando da teoria, ela está chamando de teoria da complexidade. Sim. Essa teoria que trouxe, mais ou menos surgiu na década de 90, né? Teoria do caos, teoria da complexidade, ela ajuda a gente a perceber que tudo isso vai se manifestar de várias formas, né? E que a gente vai ver o mundo com uma série de manifestações, e até a própria atitude religiosa vai ter manifestações as mais variadas, mas a própria teoria da complexidade pode corroborar com a gente nesta visão de William James, porque ela diz que dentro do caos, dentro da complexidade, existe uma ordem, né? E essa ordem é essa essência que ela está falando. E essa essência é a essência da religião em si. É o que realmente todas as religiões apresentam como busca de um sentido para a vida, busca de um dharma, de uma meta, de uma compreensão de vida mais ampliada, né? Então eu acho que essa analogia seria a melhor que eu poderia fazer da teoria da complexidade com isso tudo, porque as várias manifestações, as várias formas que se manifestam a religião, elas podem ter cada uma sua contribuição. Eu entendo que as religiões são como as competências médicas, né?
como as competências psicológicas. Se eu preciso de um neurologista porque eu estou com um problema neurológico, eu vou especificamente a ele, né? Se eu preciso de um cardiologista, eu tenho um problema no coração. E existem religiões que atuam mais num âmbito, outras atuam mais no outro âmbito. Meu som está saindo bom aí com o fone? Tá bem. Ele dá, eventualmente, ele dá uma travadinha, mas está dando para ouvir, sim. Pelo menos aqui para mim. Não sei se para todos que estão ouvindo. Eu lembro de uma fala que talvez seja muito útil eu colocar aqui nesse momento, de André Luiz Peixinho, que é o nosso atual presidente da Federação Espírita. Ele trabalhou durante muitos anos como médico no Hospital Irmã-Dulce. E ele conta que, certa feita, Irmã Dulce falou para ele uma coisa que ele ficou chocado. Ele, assim, chocado positivamente, né? Uma pessoa no leito da morte, perto de morrer, perguntou à Irmã Dulce: Irmã Dulce, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu não tenho mais esperança, eu vou morrer. O que é que acontece do outro lado? O que é que eu vou encontrar do outro lado? Sabe o que é que a Irmã Dulce respondeu? A Irmã Dulce respondeu assim: ô, meu irmão, pergunte a Divaldo Franco, que ele é mais conhecedor dessa área do que eu. Veja que coisa curiosa, coisa interessante. Uma pessoa que não tinha essas barreiras religiosas que nós temos, né, de dizer assim, não, a minha religião diz isso, então eu vou dizer que é isso. Ela mostrou ali que pode existir uma união tão grande entre as religiões que uma contribua com a outra. E a gente está vendo essa flexibilidade. Eu já me surpreendi com muitos católicos dizendo que acreditam na reencarnação e não acreditam na reencarnação só porque eles fogem do pensamento da religião deles. Não. O grupo católico deles inteiro, de jovens, fala em reencarnação porque admitem aquela variação que teve no concílio, que lá resolveu mudar a opinião da filosofia cristã, que antes era reencarnacionista e deixou de ser por uma questão política religiosa. Então, assim, essa visão mais ampla de formas como as religiões se manifestam e a essência, a teoria da complexidade, a teoria do caos, ela traz muita luz para a gente. Dentro do caos existe a ordem. Se aprofundar muito, a gente vai encontrar uma ordem nesse caos todo que existe por aí. Sabe? Mais alguma pergunta? Não. O Roberto Luiz Nonato ele fez uma observação aqui, dizendo: sem a crença, o ser humano viveria em frente ao despenhadeiro. Então, eu diria a você que isso é uma verdade absoluta, porque a gente precisa dessa crença, a gente precisa, sim, acreditar, nem que seja no seu próprio trabalho. Muitos até percebem que acreditar somente no seu trabalho já mobiliza a pessoa a ela fazer, ela ter motivação, etc. E ela acaba sentindo falta de uma crença maior, mais transcendente. Mas pelo menos já serve de um paliativo. Claro que uma crença em algo mais elevado vai ajudar a pessoa a não sofrer uma série de problemas que esse não entendimento. Pense assim, que o ter algo que conecta com o seu eu mais elevado é assumir um maior controle sobre algo que a gente nem conhece direito. Porque assim, é difícil a gente conceber algo que está acima do mental. O mental já está em cima do emocional, mas algo que está acima do mental, que a gente chama de intuitivo ou intuicional, o que a gente chama de intuitivo ainda já é o desconhecido. Porque quando vem uma coisa na nossa mente e a gente diz que é intuição, a gente não sabe como veio. A gente não tem controle e diz assim, vou ter agora outra intuição. O que a gente pode, assim, vou viver agora um estado emocional que facilite essa intuição, que possibilite essa intuição. Mas a gente não pode dizer assim, agora eu vou ter uma intuição. Como eu digo assim, agora eu vou direcionar meu pensamento para isso ou para aquilo. Mas por que isso? Por que isso acontece? Porque ainda não temos hábito. O nosso corpo intuicional, o nosso corpo causal ainda não está muito bem formado, muito desenvolvido. E para desenvolver ele, a experiência religiosa é a melhor forma. Aí você diz, em uma passagem, William James fala uma coisa muito interessante também. Quais são as experiências que ajudam a gente a melhorar nesse caminho do misticismo? Aí ele cita, por exemplo, a oração mental. O que é a oração mental? Ele quis usar um termo assim, ele não usou meditação, para poder não ficar muito direcionado para uma religião. Oração mental, ele, de certa forma, ele abriu um guarda-chuva para poder abarcar várias religiões.
É algo que ele disse que pode ser utilizando exercícios respiratórios, como o yoga, né? Pranayama, pratyahara, etc. E utilizando vocalizações, emitindo repetidamente o nome da divindade que nós acreditamos. Então ele estava abarcando aí os mantras, né? E também fala em algum momento mais adiante, quando ele cita as religiões, ele fala em meditação, que seria a forma mais fantástica de você obter essa experiência, porque você está tendo esse vislumbre, mesmo que momentâneo, de algo transcendente. Você está indo lá, adquirindo energias, adquirindo algum conhecimento de um nível transcendente, que a gente não sabe nem dizer de que nível é, como é que se dá esse conhecimento, e trazendo depois quando a gente volta. Então, essas são as experiências místicas que podem acontecer em sonho também, eles falam, podem acontecer em rituais religiosos, em danças, ele cita danças, porque olha, quantas religiões não utilizam a dança nos seus atos, nos seus ritos, né? Então, são essas as experiências, né, que vão fazer com que a gente possa ter, isso é uma terapia, por isso que eu concordo que realmente a crença, e ainda digo mais, tem recentemente um livro publicado por Rupert Sheldrake, que é curioso pelo seu título, que ele diz as ciências sem dogmas. O que ele está dizendo com isso? As ciências são verdadeiras religiões, que têm seus dogmas. Então, ter crenças servem até para os cientistas. E a gente abarcar as crenças espirituais nas ciências é fazer o que esses psicólogos estão fazendo, tentando transformar a experiência mística como mote de pesquisa, mote de verificação, não para que a gente repita uma receita de bolo, porque isso não existe, mas que a gente consiga perceber as características que nos ajudam, que nos propiciam estados alterados de consciência, estados melhores de condições que vão ajudar a gente a encontrar digamos assim, essas realidades mais transcendentais, realidades mais espirituais. E isso é terapêutico. Quantos nos já falaram de experiências de fora do corpo, que até aprenderam coisas cognitivas mesmo, aprenderam até a tocar piano depois que saíram do corpo e tiveram aulas fora do corpo. Então, imagine uma experiência dessa, quem vai deixar de acreditar que existe algo transcendente, né? Pessoas que já nascem tocando piano, ou pessoas que já nascem sabendo fazer cálculos matemáticos incríveis, essas crianças gênios que estão aparecendo na televisão agora aí, né, nesses programas. Então, a gente só pode atribuir isso a algo que é transcendente, a algo que é anterior, posterior e superior à nossa existência. E aí? Perfeito. Tem uma última colocação aqui, pelo menos é a última que foi postada, da Ironildes, onde ela diz: a religião é um caminho para o homem se encontrar com o divino dentro de si mesmo. Fugiu total agora, não consegui ouvir você não. Sim, a Ironildes colocou aqui, Marcos: a religião é o caminho para o homem se encontrar com o divino dentro de si mesmo. Cortou muito, eu não consegui perceber como é a pergunta exatamente. Bloqueou. Eu não sei se você está com os comentários... Rapaz, eu não estou conseguindo pegar. Está travando direto. acho que a tua internet está cortando um pouquinho. Eu vou tentar ler, tá? Aqui a última vez. Certo. Vê se você consegue me ouvir. A religião é o caminho para o homem se encontrar com o divino dentro de si mesmo. Marcos? Travou geral, eu não consegui ouvir sua fala. Não. Você não consegue ler esse último comentário aí, não consegue? Não estou vendo. Eu não estou conseguindo ler mais. Eu acho que a tua internet está cortando um pouquinho. A religião é o caminho para o homem se encontrar com o divino dentro de si mesmo. A religião é o caminho para se encontrar ao divino, aí o resto eu não consegui.
dentro de si mesmo. Isso é uma pergunta, né? Se é encontrar o divino dentro de si mesmo. Exatamente. Então, veja. Bom, aí que está. Eu não sei se eu diria a religião. Porque a religião, o nome é como se diz assim, a religião já está como se fosse focando como se fosse uma, né? A religião. Eu diria assim, a religiosidade. Justamente o que a gente falou esse tempo todo foi isso, que há uma diferença muito grande entre religião e religiosidade. A religião é o caminho. Então, só para fazer uma analogia que possa ser compreensível, assim, o saber que a gente aprende na escola é o que importa. A escola que a gente estuda, não importa. Se eu vou estudar, claro que tem escolas que são mais, né, bem capacitadas e com uma técnica melhor, mas assim, o estudioso e o conteúdo, eles fazem diferença. Porque o estudioso, quanto mais empenho ele tenha, melhor ele vai aprender. Então é o religioso usando sua capacidade. Né? O conteúdo é o mais importante. O aprendizado é o mais importante. Agora, a escola que ele vai estudar, isso não importa. Então, assim, é a religiosidade, é o saber, e é o conhecer, e é a realização desse saber que faz com que a pessoa realmente transcenda e busque uma realidade melhor. Eu ainda diria, pescando um pouquinho de Helena Blavatsky, que eu acho que ela situa isso muito bem, trazendo já a visão espiritual. Ela diz que existem 3 coisas que nos ajudam à nossa evolução. Em 3 níveis nós precisamos de 3 elementos. Um deles é o saber, o conhecimento, né, espiritual. Esse saber espiritual, esse conhecimento espiritual que ajuda a gente a saber como caminhar, como proceder. Claro que a gente diz assim, mas cada religião vai ter um saber diferente. Tudo bem, mas aí esprema e o outro elemento necessário é... Deu uma escapulida agora? Não, na minha fala, não? Deu uma travadinha, mas voltou. Então, o saber é o primeiro... O saber é o primeiro elemento, né? O segundo elemento importante que ela cita, né, na verdade, é o fazer, é o realizar, é o serviço. Não adianta você saber somente, você conhecer, você se aprofundar e evoluir no seu crescimento pelo saber, se você não realizar o serviço. Então aí tem muito a ver com William James, porque ele também fala... William James, aliás, cita muito Annie Besant. Ele com certeza leu Helena Blavatsky também. Cita no livro dele, nesse livro, Variedade de Experiências Religiosas, ele cita a Annie Besant, que é teosofista, seguidora de Helena Blavatsky. Então, esse realizar, esse serviço é o segundo ponto. A pessoa pode evoluir só com o conhecimento? Até pode, até um certo ponto, mas o serviço também é necessário. Pode evoluir só com o serviço até certo ponto. São 2 braços importantes. Mas existe um terceiro, que ela cita e destaca. Veja que coisa. Pode parecer estranhíssimo, mas ela cita também mais um, que é meditação. Para você ver como a meditação é importantíssima, porque a meditação é o que vai fazer a união dessas coisas, é o que vai fazer a gente ter familiaridade com esse mundo transcendente, com essa realidade sutil que nós temos. Então a meditação nos ajuda a ter esta convicção e este caminho, essa conexão com a divindade. Né? A religiosidade se dá nessa meditação. E olha que coisa interessante é que ultimamente nós estamos cada vez mais estimulando as pessoas, pela via da ciência, nós estamos estimulando as pessoas a meditarem. A meditação mindfulness, né? Meditação da atenção plena, virou moda, porque, tirando toda a parte religiosa que existe na origem dela, que é budista, né? A gente vai encontrar resultados fantásticos e detectados pela ciência, mostrando como tira o estresse, como elimina uma série de coisas. E o que as pessoas adoram muito, né, que faz com que a pessoa rejuvenesça. Né? Então isso aí tem atraído muitas pessoas. Né? Tirar a depressão, o estresse, tal, essas coisas todas, por um caminho que é de uma origem religiosa e que perdeu essa origem religiosa, mas mantém a conexão com o espiritual. Sim. Marcos, perfeito. Olha,
também nenhuma pergunta nova. Tem muitos comentários e... Agora a Fátima, por exemplo, ela colocou aqui, sempre ouvi de meu pai que não importa a religião, e sim o sentimento verdadeiro do que pratica. Né? Então é por aí. Se você quiser concluir... É a síntese de tudo que eu falei, né? Isso aí que ela disse. Sim, sim. Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar disso, que a lição que a palestra tinha a dar, se é que é possível a gente chamar assim, que não é uma lição minha, né? Longe de mim, mas é a lição do livro que eu tentei traduzir para vocês, as variedades da experiência religiosa. Esse livro, eu aconselho, leiam esse livro, porque esse livro vai trazer benefícios muito grandes a vocês. E o que eu teria que dizer é basicamente isso, que a mensagem é essa, de que a gente precisa buscar esta essência do nosso ser. Isso digamos assim, uma necessidade humana. Eu li recentemente reli recentemente um livro que é O Sentido da Ordem. É um livro de arte, que diz que o artista, o esteta, o filósofo, tal, ele busca um sentido de ordem na arte, na filosofia, nas poesias que lê, nos livros que lê. Essa busca do sentido da ordem que as pessoas aplicam para a arte é a mesma essência que eu estou falando aqui. É essa busca, porque a criatividade, a arte, a sensibilidade religiosa, ela está no mesmo corpo sutil, que é esse corpo causal. É um exercício que nós fazemos desse corpo mais sutil que nós temos, o mental superior. É aquele corpo que nos conecta com a alma. É o primeiro corpo da alma, que é o Manas Buddhi Atma. Então, ele é o que faz essa nossa conexão. Então, a gente exercitar através da arte, exercitar através da filosofia, através da poesia, através da religião, a gente está trabalhando com a mesma linguagem. Então, precisamos disso. O artista vivencia a religiosidade quando realiza suas obras de arte. Então, a essência do que eu queria dizer é isso, é uma necessidade. Jung dizia isso muito, que as pessoas que muitas vezes iam a ele com problemas seríssimos, mandava ele desenhar uma mandala e sem querer ele estava desenhando uma mandala e encontrando o seu eu, o seu self, porque no centro da mandala estava o seu eu. E quando ele desenhava a mandala, era possível interpretar os problemas todos que a pessoa tem naquela mandala. Olha que interessante. Porque ele retrata aquilo no desenho que ele faz. Então essa essência divina que nós todos temos, essa centelha divina que nós temos, manifesta nas nossas experiências religiosas. Certo? Então é isso. Perfeito. Muita paz para muito bom. Excelente. Mais uma vez, Marcos, a palestra muito boa. Depois você vai ver, né, há interações aí colocando isso, elogiando a palestra, gostando, mencionando o tema, o quão interessante foi. Bom, então, mais uma vez, agradecendo ao Marcos Queiroz, que nos dá a satisfação de fazer em conjunto conosco aqui essa palestra, né, ministrar essa palestra para o Instituto Ceareiros da Luz. Boa noite a todos, obrigado pela presença também de todos. Eu agradeço a todos. Na próxima segunda-feira temos a nossa palestra. A semana que vem será o Clóvis Cerqueira. Marcos, mais uma vez, obrigado. Em nome do Instituto Ceareiros da Luz, obrigado, boa noite. Eu que agradeço. E muito boa palestra. Muito boa. Obrigado. Muito boa mesmo. Obrigado a todos, boa noite a todos. Obrigado, então, tá? E tá salvo lá no IGTV, no Instagram, tá? Vai ficar salvo lá. Tá bom. Boa noite, hein? Até logo a todos. Muito obrigado. Até mais.